Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das acusações mais sérias e, vamos dizer, mais comuns que existem no debate religioso. É basicamente isso que se ouve, a ideia de que usar espátuas, ícones, qualquer tipo de imagem no catolicismo seria uma quebra direta de uma ordem de Deus. Para a gente saber a verdade, não tem outro jeito. A gente precisa investigar as evidências. E vamos começar justamente pela prova principal que usam nesse caso. Então vamos lá mergulhar nesse tema. O centro de todo esse argumento contra as imagens está num mandamento bem forte lá no livro do Êxodo. E olha só, lendo assim parece bem direto, né? Uma proibição que soa absoluta, sem nenhuma condição, preto no branco. À primeira vista, a instrução parece não deixar espaço nenhum para interpretação. Mas sabe como é? Em qualquer boa investigação é fundamental olhar todas as pistas, o quadro completo. E a nossa investigação não para por aqui não. Porque no mesmo livro, só alguns capítulos para frente, a gente encontra uma instrução que parece contradizer tudo isso que a gente acabou de ler. E isso aqui é que é o grande quebra-cabeça. O mesmo Deus que aparentemente proibiu fazer qualquer imagem, agora está ordenando que se façam 2 estátuas de anjos e de ouro ainda por cima. Então, peraí. O ponto central é esse. Como é que as duas coisas podem ser verdade? Num capítulo Deus diz não farás e logo depois ele mesmo manda farás? Será que há uma contradição divina aqui? Ou será que tem algum detalhe importante faltando nessa história? A chave para resolver esse conflito todo parece estar numa distinção teológica muito importante, uma que define a natureza de como se presta honra na religião. De acordo com a teologia católica, não se trata só de palavras diferentes. Elas representam ações e principalmente intenções completamente distintas. Para entender isso, existe uma espécie de mapa, uma hierarquia. Primeiro, a látria, que é a adoração máxima, só para Deus. Depois, a hiperdúlia, que é uma veneração especialíssima para a Virgem Maria. E por último, a dúlia, que é a honra ao respeito dado aos santos e anjos. Vamos olhar cada uma com calma. A latria ou adoração é isso, o nível mais alto de culto. As fontes são claras, essa honra é dada única e exclusivamente à Santíssima Trindade, ninguém mais. Já a dúlia, que a gente chama de veneração, é outra coisa. É uma forma de honra, de reverência, mas bem diferente da adoração. É um reconhecimento dado aos santos pela vida exemplar que eles tiveram, uma santidade que veio através da graça de Deus. Então, segundo essa lógica, o mandamento não é contra fazer uma imagem. A proibição é contra fazer um ídolo. E o que é um ídolo? É pegar uma criatura ou um objeto e colocar no lugar de Deus, adorar aquilo como se fosse o próprio Deus. Ok, então se as imagens sagradas não são para adoração, para que elas servem afinal? Qual é o papel delas? Vamos explorar isso agora. E os querubins na Arca da Aliança não foram um caso único, viu? O Antigo Testamento tem vários outros exemplos de imagens que foram feitas por ordem direta de Deus. Tem a famosa serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto e também todas as decorações riquíssimas do Templo de Salomão, cheias de anjos, leões, bois. E talvez a melhor forma de entender isso seja com uma analogia. Pensa assim, uma imagem sagrada não é um Deus. Ela funciona mais como a fotografia de alguém que a gente ama muito. Ela não é a pessoa, mas nos faz lembrar da pessoa. As fontes explicam que essas imagens têm basicamente 4 funções. Primeiro, nos lembrar dos grandes exemplos de fé. Segundo, nos inspirar a viver uma vida melhor, mais virtuosa. Terceiro, ensinar, o que era fundamental numa época em que quase ninguém sabia ler. E por último, elevar nosso pensamento, nosso espírito para as coisas de Deus. Então, o resumo da ópera, dentro dessa visão teológica, é bem claro. A diferença não está no objeto em si, se é de madeira ou de pedra. A diferença toda está na intenção. Um ídolo é proibido, porque ele tenta tomar o lugar de Deus. Já a imagem sagrada é permitida porque ela aponta para Deus e para os seus exemplos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se idolatria é, na verdade, colocar qualquer coisa acima de Deus, no lugar dele, talvez os ídolos mais perigosos que a gente enfrenta hoje em dia não sejam feitos de pedra ou de madeira, né?